E aí, galera, como vão vocês? Espero que todo mundo bem, né? Todo mundo lidando muito bem com a nossa situação atual. Eu sou o Evaldo Pereira, professor de artes da GWA, e estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre história da arte. E hoje vamos falar sobre a história da arte antiga, certo? A história da arte na antiguidade. Para falarmos um pouco sobre a história da arte na antiguidade, vamos só relembrar um pouquinho o que a gente viu na pré-história, né? Na pré-história a gente viu que a arte começa no Paleolítico Superior, quando o homem ainda, um homem coletor, né? Digamos assim. Esse homem muda no Neolítico para um homem produtor e já começa um novo viés dessa arte, né? A arte começa com uma ideia daquilo que o homem deseja para si e uma arte totalmente naturalista, né? A primeira arte, ela é naturalista. A arte do Neolítico já deixa de ser naturalista e também deixa de ser aquilo que o homem deseja para si, para registrar aquilo que o homem tem como posse. Lembram disso? Pois é. E hoje a gente vai ver o começo dessa arte na Idade Antiga, que é justamente a transição do Neolítico para o período Antigo, que é datado a partir da invenção da escrita, né? A escrita era o que dividia essa pré-história da história. E lembrando que a arte é quem conta todo esse período em que não existia a escrita. A arte fala das civilizações, fala da história do povo, antes que a escrita existisse, ok? Então, na Idade Antiga, a gente começa com algumas coisas. Eu vou colocar um slide para a gente acompanhar aqui, para ficar bem ilustrado, tá bem? Vamos lá, gente. Acompanha aí comigo. Essa arte data de 4000 a.C., que é exatamente o período em que a gente percebe a invenção da escrita, né? Pelos sumérios, né? Aquela galera que eu já falei para vocês. E vai até o século V, né, depois de Cristo. Tudo bem? Como muita coisa para a gente falar disso, a gente vai trabalhar em 2 aulas esse assunto. Nós vamos falar hoje sobre as 7 maravilhas, que também foram obras desse período. As 7 maravilhas do mundo antigo, já ouviram falar disso? Pois é. A gente vai falar também sobre os povos mesopotâmicos e também da arte no Egito, ok? E depois a gente conclui o assunto com a segunda parte da arte antiga, tudo bem? Como eu já disse, essa arte antiga ela nasce a partir da escrita. Olha só, aqui você percebe a escrita cuneiforme, né, talhada no barro e já assada, no caso. E aqui a relação do que seria, né, a letra com o nosso alfabeto, por exemplo. A letra A, na escrita cuneiforme, seria relativa a isso aqui. Imagina só, escrever meu nome meu Deus, seria terrível. Enfim, essa escrita dá início à história e à história antiga, né? Então, a história da arte antiga nasce aí. Esse homem deixava de ser coletor e passou a produzir, criando as sociedades agropastoris. Passou, além de dominar a agricultura, também passou a domesticar animais. Esse homem que começou a ter ideias, né? Também mudou o seu jeito da arte, né? E nesse período da Idade Antiga se tem um registro, né, das 7 maravilhas do mundo, ou como a gente conhece hoje, as 7 maravilhas do mundo antigo. Delas, apenas uma ainda é possível, né, se ver hoje de pé. Todas as outras foram em ruínas. Mas a gente vai conhecer um pouquinho da história de cada um, tá bem? Vamos lá. Por essa que ainda está de pé, ainda hoje é possível se ver, né, a pirâmide de Khéops. As pirâmides de Gizé, Khéops, Khafre e Nigerinos, que datam de 2500 a.C., ou seja, construções com mais de 4500 anos, certo?
Então, Kelpis era o grande rei, e esses nomes, Kelpis, Khephren e Miquerinos, é como que o avô, o pai e o neto, né? Kelpis, avô, Khephren, pai, Miquerinos, neto. Essa é uma das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda está de pé. As pirâmides do Egito. No Egito também. Detalhe, voltando, gente. Apesar de ter sido criada pelos gregos, essa lista não fala de obras apenas em território grego. Pelo contrário, a maioria delas são em locais diferentes, mas com uma magnitude tão gigantesca, né? Tão dignas realmente de serem apreciadas, que os gregos listaram essas 7 maravilhas do mundo antigo. Como a gente já viu, as pirâmides, que, obviamente, no Egito, o farol de Alexandria, também no Egito, em Alexandria, na ilha de Faros, né? Por isso Faros. Farol de Alexandria, na cidade de Alexandria, que data de 2080 a.C., também muito antiga, construída por Ptolomeu II, o então rei do Egito, e veio à ruína em 1375 depois de Cristo. Era um mega farol, né, com 3 estágios de torre, que servia para guiar os navegantes. Mas também o Templo de Ártemis. O Templo de Ártemis, que data de 550 a.C., da sua construção. Esse templo, na verdade, ele foi reconstruído, né? Ele teve uma versão bem pequena antes, e em 550 a.C., ele teve a sua versão mais agigantada por Creso. Ele foi incendiado, foi quase a ruína, quando o imperador Alexandre o Grande, conhecido, né, o Grande Alexandre III, restaura ele novamente e deixa com esse formato, né, gigantesco. Mas em 262 depois de Cristo, ele vem à ruína por conta de terremotos e tudo mais. Enfim, do que restou desse templo, vocês percebem aqui do outro lado, olha só, ainda existe uma coluna que está de pé, né, desse templo de Ártemis. Mas só ruínas, né? O templo gigantesco, considerado uma das maiores obras greco-helenísticas. Detalhe, esse templo de Ártemis, construído onde hoje é conhecido como a Turquia, né? Mais um, bem construído. Antigamente era chamado de Éfeso, como até a própria Bíblia relata, né? As Sagradas Escrituras falam muito sobre Éfeso, né? A carta de São Paulo aos Efésios e tal. Então, Éfeso é o que chamamos hoje de Turquia. Aqui temos o mausoléu de Helicarnasso, construído a mando da rainha Artemísia II, no ano de 353 a.C., que ruinou no século XV. Esse durou muito tempo, né? Isso foi uma homenagem à rainha Artemísia ao seu esposo Mausolo, que também era seu irmão. Olha que louco, gente. Então, esse era o túmulo dele, né? Uma homenagem póstuma ao seu esposo Mausolo. Então, o mausoléu de Helicarnasso, que também, esse durou muito tempo, né? Vocês veem que veio a ruína só já em meados do século XV. A estátua de Zeus em Olímpia, que data de 450 a.C. E essa não durou muito tempo, né? Foram basicamente 470 depois de Cristo. Ela veio à ruína porque ela foi feita pelo escultor Fídias, mas ela foi feita em Olímpia, na Grécia. Depois foi transferida para a Turquia. Lá na Turquia foi destruída num incêndio em 470 depois de Cristo. Gigantesca, né? Se não me engano, cerca de 15 metros. Enfim. Temos também
o gigantesco Colosso de Rhodes, que data de 292 a 280 a.C., não tem uma data tão precisa, e que veio à ruína em 226 a.C. Esse também teve uma vida meio curta, né? O Colosso de Rhodes era uma estátua gigantesca, que mais ou menos 33 metros, de puro bronze, né? Nessa estátua. E ela fazia a entrada, gente, olha só, a entrada aqui no porto da ilha de Rhodes, né? Foi construída como um louvor, né, ao pessoal que venceu a guerra e tal, e construíram para enfatizar isso, né? Nós ganhamos a guerra e tal, e fizeram essa grande estátua. Gente, olha só, Colosso de Rhodes, ele foi destruído por um terremoto, e no terremoto ele dançou e afundou e tal. Então, desceu mar adentro. Mas vocês percebem que é tão gigantesca que os navios, né, os barcos, passavam por baixo das suas pernas. Para você ver. E ele segurava, né, na sua cabeça uma grande pira, né, que servia como farol aos navegantes também. Os jardins suspensos da Babilônia, esse, segundo conta a história, o rei Nabucodonosor II, né, numa tentativa de fazer um mimo à sua esposa Anitis, em 605 a.C., rei Nabucodonosor mandou fazer esse grande jardim, chama de jardim suspenso, mas não era suspenso. Dava uma ideia de suspenso porque todo mundo que via de fora dos muros do reinado via aquele monte de árvores, né, meio que flutuando, então levou esse nome de jardim suspenso e tudo mais. Então, jardins suspensos foram feitos como um presente para Anitis, sua esposa, uma de suas esposas, uma das preferidas, porque ele a tinha tirado de suas terras, né? O rei Nabucodonosor II foi lá, venceu a guerra, e como tratado de paz, casou com Amitis, que era a princesa, e trouxe Amitis para a Babilônia. E a Babilônia é totalmente plana, mas a terra da princesa Amitis era cheia de montanhas e árvores, né, e plantas, uma fauna belíssima. Então, ela falava direto que sentia falta disso, e Nabucodonosor resolveu fazer, né, mandou construir essa espécie de como se fosse uma pirâmide, né, em terraplanagem, para dar uma ideia de montanhas com árvores também. Tem historiadores que até duvidam de que essa construção realmente existiu. Enfim. E aí, gente, a gente começa com a arte da Mesopotâmia agora, certo? Passamos pelas 7 maravilhas do mundo, só uma pincelada assim, rapidinho, para vocês entenderem a importância da arte no mundo antigo. Então, a arte na Mesopotâmia, que é considerada um dos berços da civilização, como vocês viram, né, aquelas casinhas lá, 6º milênio antes de Cristo. A Mesopotâmia, que do grego quer dizer entre rios, mesopótamos, localizado no Oriente Médio, o que a gente conhece hoje entre rios, né, porque ela está entre Tigre e o Eufrates, é o que a gente conhece hoje como Iraque, certo? Mesopotâmia é o que a gente chama hoje de Iraque, país Iraque. Enfim. Gente, na região da Mesopotâmia, como eu já disse, existiram os povos, os sumérios, né, que a galera que inventou a escrita e tudo mais, aquela escrita cuneiforme que a gente viu anteriormente. E no Museu Britânico de Londres se encontra esse estandarte de Ur. Estandarte de Ur é um artefato que data de 2600 a 2400 antes de Cristo. Esse estandarte de Ur traz 2 faces, né? Um artefato de madeira como uma caixa acústica que provavelmente
teria sido também um instrumento musical, já que os sumérios também criaram a música, né? Criaram muitos instrumentos musicais. Então, o estandarte de Ur traz a face da paz, a face da guerra. Esse estandarte é possível, né, ser visto no Museu Britânico de Londres. Essa face que vocês estão vendo aí é a face da paz, né? A face da paz coloca todo mundo festejando depois da guerra e tudo mais. Essa é a face da guerra, o outro lado do estandarte de Ur, né? Que é mostrando o rei voltando da guerra, né, com os seus cavaleiros. Então, face da guerra e face da paz. Já depois do retorno, eles comemorando. Para os sumérios e todo o povo da Mesopotâmia, tanto a escultura quanto a pintura eram fundamentalmente decorativas. Vocês percebem, né, a pintura aqui com traços até daquela... Vocês lembram daquelas pinturas de arte rupestre? A pigmentação, né, parece um pouco aquilo, lembra um pouco aquilo. E eles esculpiam, entalhavam nas pedras mesmo, nas rochas, olha só. Mas tinha uma função muito decorativa, né? O pessoal da Mesopotâmia gostava muito de mostrar grandiosidade, beleza nessas coisas. Falando disso, as muralhas construídas por Nabucodonosor, vocês percebem aí, olha só, muros gigantescos, olha só. As muralhas eram tão grandes e eram tão largas que sobre elas, lá em cima, certo? Ali em cima, aconteciam corridas de carros. Ah, pessoal, mas é carros, automóveis, Fórmula 1? Não, gente, carros, aqueles carros de biga, né? A chamada biga, que os cavaleiros atracavam no cavalo e estavam corrida e tudo mais. Essa é uma das grandes obras da muralha construída pelo rei Nabucodonosor. Gente, uma das coisas também incríveis e que permanecem até hoje do povo sumério, né, do povo da Mesopotâmia, são os zigurates. Esse aqui que vocês estão vendo é o zigurate de Ur, o conhecido Templo da Lua, no Iraque. Essa construção foi a primeira do tipo a ser descoberta. A maioria dos zigurates se encontram no Irã, no país que conhecemos hoje por Irã. Esse de Ur, foi erguido entre 2113 a 2096 a.C., por ordem do rei sumério Urnammu. E, gente, essa foto foi tirada em 2005, então percebem que é recente. Ele foi encontrado soterrado, e o então presidente do Iraque, o ditador Saddam Hussein, vocês já devem ter ouvido falar muito, Saddam Hussein resolveu dar uma restaurada, né? Deu uma limpada e tudo, e aí o que estava um pouco destruído ele restaurou, como a escada, né? E a parte do topo foi restaurada pelo ditador Saddam Hussein. Esse zigurate ele era construído como uma torre para chegar ao céu, o que a gente chama de Torre de Babel, provavelmente era um zigurate gigantesco, né? Um zigurate que não deu muito certo porque ficou muito alto e sem base. Inclusive, o Jardim Suspenso da Babilônia também tem mais ou menos essa ideia dos zigurates. Pode ser que realmente tenha existido, porque os zigurates estão aí para provar a estrutura parecida com o Jardim Suspenso da Babilônia também. E aí, gente, depois vem a arte no Egito Antigo. Olha só. A arte no Egito Antigo, ela traz alguma coisa parecida com os povos da Mesopotâmia, mas traz coisas próprias dos egípcios. Por exemplo, a lei da frontalidade, que era obrigatória e consistia na representação de pessoas com o tronco de frente, os pés, a cabeça e as pernas ficavam de perfil. Era um negócio muito louco, gente. Muito louco. As características gerais da arquitetura egípcia são solidez e durabilidade, como a gente já percebeu nas pirâmides do Egito, não é isso? Sentimento de eternidade, porque as pirâmides eram feitas também para que o rei pudesse voltar, né, da sua segunda vida.
eles acreditavam nisso, né? Você tinha a primeira vida e a segunda vida. E o aspecto misterioso e impenetrável. Isso era próprio do povo do Egito. Então, para vocês perceberem aqui como era essa coisa da lei da frontalidade, olha só, gente. As pernas e o rosto em perfil, mas o tronco para frente, como um boneco Playmobil. É mais ou menos isso. E o olho também tinha que estar perceptível, né? Mas era uma coisa muito louca, eles sempre pintavam isso, olha só, aqui de perfil, mas o tronco de frente, certo? Ó, o rosto de perfil, as pernas de perfil, os pés, mas o tronco todo seguindo a lei da frontalidade. Outra coisa interessante, galera, e vocês podem perceber aqui, é porque existia uma coisa hierárquica na pintura egípcia, olha só. Os mais nobres, quanto mais nobre, né, o rei era pintado gigantesco. E isso ia diminuindo de acordo com a sua importância, digamos assim, na sociedade egípcia. Então, quanto mais nobre, maior você saía na pintura, né? Então, provavelmente, esses eram servos, né? Esses pequeninos aqui eram servos do rei. Então, os servos eram pintados menores. Se fossem inimigos, menores ainda. E ai do pintor que não pintasse isso com essa regra hierárquica também, que perdi a cabeça, gente. Enfim, vemos aqui também, para vocês perceberem ainda melhor o que eu acabei de falar, sobre a pintura hierárquica. Olha só, os servos minúsculos, percebem? De acordo com... Eles não tinham aquela ideia de profundidade, né? Era só fazer maior e menor e tudo bem. Não era para dar uma ideia de profundidade, a ideia aqui era hierarquicamente. Gente, aqui por dentro das pirâmides. Olha só, gente. As pirâmides, elas eram feitas para colocarem os reis, porque acreditavam que esses reis, esses nobres, teriam a sua segunda vida, né? E nas pirâmides colocavam até, às vezes, animais, frutos, animais até vivos, para que quando o rei voltasse na sua segunda vida, ele não se sentisse desconfortável, né? Então, e eram pintadas coisas próprias. Se fosse uma pirâmide, o local de um rei, as coisas pintadas e escritas falavam sobre a segunda vida. Pois, por exemplo, eles acreditavam que o rio não jorrava água, né, na segunda vida, né? O céu, por exemplo, para os egípcios, o rio brota vinho, e o vinho não embebeda, coisas desse tipo. Os túmulos e sarcófagos que não pertenciam aos nobres, eles tinham inscrições e desenhos da primeira vida, ou seja, trabalho, né? Imagens de trabalho, coisas corriqueiras, né? do mundo cotidiano, da vida cotidiana dos egípcios. Mas, quando era uma pirâmide de um nobre, ele retratava, né, nas pinturas e escrita, coisas próprias de uma segunda vida, como que o céu dos egípcios. A arte egípcia é, sem dúvida, uma arte impressionante, como a gente pode perceber aqui também as ruínas da Esfinge de Gizé. E é isso aí, gente. Na próxima aula, a gente vê a parte 2 sobre a arte antiga, né? Espero que vocês tenham aproveitado bastante, certo? Depois a gente pode ver um pouco de exercício a respeito do que a gente viu na aula de hoje, tá certo? Espero que vocês estejam bem, passando muito bem em casa. Um grande abraço do professor Evaldo e até lá!